humanizar, para que a gente realmente tenha qualidade. Humanização da saúde. Este é o programa. Sintonia SUS. Olá, vamos juntos em mais uma edição do nosso programa Sintonia SUS. E hoje eu te convido para viajar comigo até as comunidades indígenas do Mato Grosso do Sul. Vamos conhecer um pouco mais da história e da cultura desses povos tradicionais e ficar por dentro de como os índios cuidam da saúde e como a saúde cuida das comunidades. Ao som do canto dos Guarani Kaiowás, eu chamo para a conversa o Carlos Rivoredo, pediatra e sanitarista, professor universitário e consultor da Política Nacional de Humanização. Obrigada por aceitar nosso convite, Carlos. Obrigado pela oportunidade de poder estar conversando com vocês. Carlos, primeira coisa, como que a PNH se articula com relação à saúde indígena? Essa história ela começa mais ou menos há 1 ano e meio atrás, quando se sentiu necessidade de estar fazendo esforços para combater a falta de acesso das populações indígenas aldeadas aos sistemas de saúde. E a partir daí se estabeleceu que a estratégia mais efetiva para estar lidando com a questão seria estar estabelecendo um projeto que implantasse o apoio institucional junto aos órgãos da Secretaria Especial de Saúde Indígena, a SESAI, e pudesse, a partir daí, estar trabalhando com esse apoio. A PNH entra como uma apoiadora dos apoiadores da SESAI, né, e uma apoiadora da própria SESAI, através do Departamento da Atenção à Saúde Indígena, o DASE. Legal. Nas comunidades indígenas de Dourados, Mato Grosso do Sul, a atuação das equipes multidisciplinares de saúde indígena também tem reduzido o índice de morte e desnutrição infantil e os casos de tuberculose, que é uma doença recorrente entre os índios da região. O pediatra Zelik Tradber trabalha há 14 anos no Polo Base de Dourados, junto às aldeias, e me contou em entrevista quais os métodos e ações foram utilizados para melhorar a qualidade de vida dos indígenas. Pouco a pouco conseguimos mostrar a gravidade do problema, mas para solucioná-lo, buscamos motivação, por exemplo, fazendo oficinas que a gente chamou de sopão, para buscar as famílias que tinham as crianças mais desnutridas, mostrar como que dá para, com pouca coisa, conseguir fazer uma alimentação mais saudável, e aí já aproveitava essas oficinas para fazer imunização, para fazer palestras sobre o problema da gestação, de fazer o pré-natal. Ou seja, isso daí servia de atrativo para que eles se aproximassem e conhecessem o trabalho da equipe. A região concentra 14 mil indígenas das etnias Guarani Lhandeva, Guarani Kaiowá e Terena. A equipe multidisciplinar que atua nas comunidades é composta pelo médico, agente indígena de saúde, agente indígena de saneamento, auxiliar ou técnico de enfermagem, enfermeiro, dentista e nutricionista. Eles realizam visitas semanais ou até mesmo diárias quando necessário. Carlos, há mais de 100 anos a gente tem equipes ligadas a igrejas ou até mesmo o Ministério da Saúde atuando nessas comunidades indígenas. Mas, pelo menos ali na comunidade, no Polo de Dourados, só após a chegada das equipes multidisciplinares é que o índice de desnutrição, por exemplo, reduziu. A desnutrição, que era de 15%, passou para 4%. Ao que exatamente você atribui esse resultado positivo? Acho que o resultado parte da própria atuação da equipe, que encontra maneiras de se comunicar, maneiras de atrair para os cuidados e maneiras de estar adequando o cuidado à cultura desses povos. Um dos eixos, inclusive, desse projeto de apoio que nós estávamos conversando é exatamente estar apoiando a atenção básica, porque a prioridade de atuação para esses projetos como objetivo era estar lidando com crianças até 5 anos de idade por conta da mortalidade infantil excessivamente alta que se encontrava em algumas etnias. Trabalhar também como eixo prioritário, através da atenção básica como gestora do cuidado, mortalidade materna. Daí ele ter citado o pré-natal, né? E para atrair para o pré-natal haveria necessidade de estar se trabalhando com essas mulheres, né?
para seguir a sua gestação e evitar a morte inaceitável, né? Que é a morte materna. Então, a organização do cuidado em saúde indígena, ela passa por esse desafio, né? É um desafio fundamental, que é você poder adequar aquilo que nós temos de tecnologia da cultura urbana às etnias com suas especificidades. A PNH entra, né, na medida em que ela, através do apoio, ela é capaz de estar auxiliando na organização do cuidado e na sugestão de maneiras de organizar. Também com os seus dispositivos de acolhimento, classificação de risco, trabalhar com cogestão, chamar o controle social para ir trabalhando junto, enfim. Ela tem, os seus dispositivos são capazes, são potentes para poder auxiliar esse processo. A tuberculose, que é outro problema que afeta grande parte da população, principalmente os Guarani Kaiowás, ela deixou de ser tratada com internação e passou a ser supervisionada no domicílio, como o pediatra Zelic me relatou. A gente decidiu descentralizar o tratamento da tuberculose, fazer um tratamento supervisionado no domicílio. Porque o paciente ficava no hospital, depois de 1 mês, 2 meses, se sentia melhor, ele fugia, abandonava, dizia que já estava curado. Quando a equipe começou o trabalho lá na região em 2001, havia 80 doentes. Hoje eles são aproximadamente 20 por ano. Uma queda, segundo o médico, de 75% nos casos. Dr. Carlos, a estratégia de cuidar das pessoas, né, com tuberculose, por exemplo, nas aldeias, me remete aí a algumas diretrizes da PNH. Por exemplo, o acolhimento. As ações dessas equipes, elas não acontecem de forma isolada. Uma está sempre remetendo à outra. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Então, quando você descobre um caso de tuberculose, você, de imediato, associa aos riscos e vulnerabilidades daquela pessoa e da população que está afetada. Mesmo porque a tuberculose, ela anda junto com diversas coisas que são diversas maneiras de viver. A desnutrição é uma delas. Quando você tem um sujeito desnutrido, ele é mais suscetível a estar desenvolvendo a doença tuberculose. Bom, terminamos o programa de hoje, então, um pouco mais índios e esperamos que as informações ajudem a preservar, a respeitar a cultura e o espaço e principalmente a qualidade de vida desses povos. Agradeço a participação do Carlos, muito obrigado pela sua contribuição. Obrigado, queria deixar meu cumprimento ao Dr. Zelic pelo trabalho que ele está desenvolvendo no Mato Grosso do Sul. Agradecemos o Dr. Zelic também, que há 14 anos tem atuado lá no campus de Dourados. Você ouviu o Sintonia SUS, um programa da Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde, em parceria com a TVT e a Rádio Brasil Atual. Um grande abraço para você e muita saúde. Sintonia SUS.